Apesar do sistema de bioflux, ou seja, da técnica do bioflux ter surgido na década de 70, então, para vocês terem ideia e noção, aqueles que não têm conhecimento, não é coisa nova, já existe há muito tempo. O que vem acontecendo são as inovações, são as melhorias, é o desenvolvimento do sistema. Então começou na França na época, na década de 70. Depois teve parado um tempo, depois retornou e começou aí que começou a expansão. Ah, mas será que da França veio direto para o Brasil? Não. Tá? Antes de chegar às Américas, essa técnica percorreu outros países, como a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, a China, o Vietnã. Inclusive, o Vietnã hoje está recebendo apoio tecnológico da Austrália para desenvolvimento e melhoramento das técnicas de bioflux, com tecnologia de equipamentos, né? Depois, aí, cruzou os oceanos, os mares e chegou nas Américas. Há quem diga e quem acredita que os Estados Unidos, que é o autor do bioflux. Não, ele não é o autor. Ele pode ser o pioneiro nas Américas, tá? Mas o autor não. Começou, como eu disse, lá na década de 70 na França. Agora, antes de chegar no Brasil, gente, essa técnica, ela passou pelo México, pelo Equador, pelo Peru e depois que entrou para o Brasil. Então olha só o tempo que ela veio evoluindo, essa técnica veio evoluindo. Por quê? Porque cada lugar tem as suas condições naturais. Então o sistema de bioflux também ele vai ser formulado, vai ser administrado também de acordo com as condições não apenas climáticas, né? Nós temos questões das espécies, não é toda espécie que pode ser criada no sistema de bioflux da forma que nós vamos aprender aqui, né? Você pode fazer o cultivo do bioflux em várias espécies de peixe, mas tem alguns cuidados que devem ser tomados, porque cada espécie tem o seu limite, tem a sua resistência, tem a sua forma natural para sobreviver em matéria de clima, matéria de alimentação, e tudo isso nós vamos aprender aqui no curso de bioflux. Depois que então já se instalou no Brasil, né, já desenvolveu bastante, hoje nós temos não só no Brasil, como eu disse também no Peru, no México, mas enfim, o bioflux já espalhou por todas as Américas, tá ok? A América Latina está tomada pelo sistema de bioflux. Por quê? Ele se expandiu tanto, será que é só curiosidade? Não, é porque a técnica está sendo a melhor para alta densidade, ocupa menos espaço, nós vamos falar sobre isso, né? Mas na verdade é porque é a melhor tecnologia hoje para uma criação comercial em alta densidade e com outras vantagens também. Como todo sistema tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nós vamos separar aqui essa palavra bioflux. Bio vem do grego, que significa vida. Agora, a palavra flux, ela vem do latim, que significa microbiano. Tá? Então, ou seja, bioflux é vida microbiana. Nós vamos, como eu disse, esse curso vai ser uma linguagem básica. Nós vamos aprender sobre essa microbiana aqui, tá bom? Tudo detalhado. Agora estou dando só uma explanação sobre bioflux no geral. Eu gosto demais, porque como eu disse, aqui é grego. Ok? E aqui é no latim. Sabe por que eu gosto dessa junção? Aqui eu digo que é uma junção de cultura. A palavra vida vem do grego, que é bio, e do latim, que é microbiana, que é o flux. Aí, na verdade, ninguém é dono. Sabe o que acontece? Você junta o conhecimento daqui e daqui para você formar
o bioflux. Tá? Então, ou seja, é um pouco que eu sei, um pouco que você sabe, um pouco que nós aprendemos de outro companheiro, de outro estado, de outro país, e as coisas vão evoluindo. E hoje nós temos, vamos dizer, entre aspas, uma receita funcional. E é essa receita funcional que nós queremos explicar, colocar pelo menos, te dar uma ideia, um norte, um ponto de partida para você desenvolver o seu cultivo e também melhorar o seu sistema aí. Como eu falei, que o bioflux, ele representa a palavra bio, que é uma palavra grega, que representa a vida, né? E a parte de flocos é uma palavra que vem de origem do latim, né? E significa, aqui é grego, né? Tá? Que significa microbiano. Tá bom? Significa microbiano. Só mesmo para lembrar. Agora, a biologia do flocos. Qual seria? O que é a biologia do flocos? É o conjunto de micro, macro nutrientes que compõem aqui o nosso bioflux. Cada um é uma coisa. Então, o bioflux, na verdade, é um conjunto. Como que funciona esse conjunto? Nós temos bactérias, nós temos os micro-organismos vivos, nós temos os macros. O que é macros? Quando nós falamos macros, são exatamente os nutrientes originários dos cereais, vamos dizer. O composto da ração. A ração, soja, trigo, milho, enfim, essa composição. Então, quando nós falamos macronutrientes, está relacionado a isso. Tá bom? Nós temos algas dentro do sistema. Ah, mas sistema de bioflux tem algas? Tem. Todo o sistema tem algas. Porque a diferença de um sistema para o outro é a quantidade de algas. Por que um se torna mais visíveis? Exatamente por causa da quantidade de algas que vai tornando a água esverdeada. Nós temos aqui os ácidos, tá? Que nós chamamos ácidos graxos. E temos também aqui dentro essa vitamina toda aqui, esse conjunto de nutrientes de micro e macro, nós também temos aí as gorduras, tá? Que são automaticamente também provenientes dos próprios cereais. Do milho, da soja, não se retira óleo? Então, quando você faz a ração, esses nutrientes estão ali, o óleo está ali, tá? Então, o bioflux é esse conjunto. E o que esse conjunto faz? Ele vai, dentro do processo de maturação, que é o período onde vai haver uma fermentação, vai haver a formação das colônias de bactérias, vai haver a formação dos micro-organismos vivos, enfim, é esse processo que nós chamamos de maturação. E o que vai acontecer? Tudo isso aqui vai virar uma forte fonte de proteína para o seu peixe e para o seu animal. Para vocês terem uma ideia da potência do bioflocos, gente, vamos dar um exemplo. Proteína, quando nós falamos de proteína para peixe e camarão, nós estamos falando de proteína o quê? Ração, que é aquilo que nós vamos nutrir o nosso peixe, correto? Você compra a ração balanceada, joga dentro da água. Então imagina, uma
ração já na fase final, nós temos aí a de 28%, temos a de 26% e temos aquela de 22%. A ração de 22%, eu falo que é até de manutenção. O que é manutenção? É a ração que vai manter. Então, se o seu peixe está lá 1 quilo, ele tem 1 quilo, você vai passar a dar essa ração de 22 na fase final. O que vai acontecer? Ele não vai perder peso, vai manter esse peso, mas você vai ter um custo menor. Por quê? Porque a quantidade de proteína é menor. E é isso que muda o preço de uma ração para outra. É o nível de proteína de cada ração. Sobre detalhes da ração, nós vamos falar ainda mais pela frente, tá? Agora, qual que é a diferença entre uma ração que seja de 22, seja de 26 ou 28% em relação ao Bioflox? Gente, aqui é questão de proteína, não é? O Bioflox, ele tem aproximadamente em torno de 25% aí de proteína. Olha só a potência que é, suficiente para nutrir os seus peixes. E se você levar e conduzir o seu sistema, você vai ter uma redução no custo de ração significativamente, tá? Porque a base para nutrir os seus peixes, primeiro não é a ração, é exatamente o sistema de bioflocos. É ele a base para nutrir os seus peixes, vai fazer aumentar a imunidade do seu peixe, vai melhorar a qualidade da água, porque nós vamos ter um conjunto aí de bactérias trabalhando contra os nitrogenados aí, que são os problemas, que é amônio e nitrito. Nós vamos ver isso pela frente também, tá certo? Nós temos algas que vai ajudar, ela controlada, também vai ajudar na produção aí de oxigênio durante o dia, aumentando a capacidade aí de oxigênio dissolvido dentro do nosso sistema, tá? Que é importante para o peixe durante o período do cultivo, também após a alimentação. Nós vamos saber sobre isso, na parte de oxigenação, detalhes importantes. Então, gente, quando a gente fala que o Bioflox, ele ajuda a reduzir o custo de ração, é por causa desse conjunto aqui que vai ajudar a nutrir os seus peixes, como eu falei, vai melhorar a imunidade, vai evitar doenças, enfim, ele age em vários aspectos, vários fatores que ele tem, que é importante para o bom desenvolvimento do nosso peixe, sem contar no bem-estar do seu peixe, que o seu peixe saudável, por causa do sistema de Bioflox, ele vai comer a ração, vai se nutrir, vai ganhar massa, vai desenvolver a contento. Então, o Bioflox é isso aí, tá? É a base da nossa água, do nosso cultivo, é o Bioflox. Então, nós temos que cuidar exatamente dessa questão aí, ó, microbiana, essa vida microbiana, ou a biologia do Bioflox. Agora, uma das coisas mais importantes, como eu falo sobre o sistema de Bioflox, primeiro, gente, como eu já disse aí, é conhecer o que é o Bioflox, tá ok? Sem conhecimento do Bioflox, fica difícil você desenvolver o seu cultivo utilizando esta tecnologia. E onde está essa tecnologia no sistema? Sabemos que a piscicultura, ela vem evoluindo gradativamente. De que forma? Primeiro, se usava o sistema extensivo. Como que é esse sistema? Você abre um tanque, tá? Você abriu o seu tanque ali, normalmente esses tanques são escavados, encheu de água, fertiliza, deixa um tempo a água descansar para poder formar a biologia dessa água. Aí aqui vai formar a biologia microbiana natural, né? Que vai ser algas, os micro-organismos, enfim. Com a fertilização, aqui vai demorar X dias. Você
coloca os seus peixes ali e esquece, deixa a própria natureza fazer esse processo do alimento natural. Vou escrever aqui, ó, alimento natural. O peixe aqui vai demorar 1 ano, 2 anos para ele poder crescer pouquinha coisa, ganhar um pouco de peso. Por quê? Porque a única dependência, a única fonte de proteína para ele é o alimento natural que a própria natureza está produzindo. Então, o sistema extensivo é dessa forma. Aí evoluiu o sistema e passou para o semi-intensivo. Qual que é a diferença de um para o outro? Aqui, a própria natureza cria o alimento natural para os seus peixes ou camarão. Tá ok? Agora, aqui, você já vai passar a dar aí ração. Olha só. Então, além do sistema natural ou alimento natural, você aqui no sistema semi-intensivo, você tem a adição de ração. Aquela ração que de vez em quando você vai lá, joga uma quantidade, porque vê que os peixes estão desenvolvendo, você empolga, vai lá e dá um pouco de ração, mas não tem aquela questão técnica, sabe, do arraçoamento correto. Então, é o sistema semi-intensivo. Depois, com o tempo, se viu a necessidade e a condição de melhorar o sistema. Aí foi o sistema intensivo. O que é? A parte do alimento natural, mais o mesmo sistema do semi-intensivo, que é a adição de ração, mas viram que precisava de algo mais. Por quê? Gente, aqui você cria 2 peixes por metro quadrado. Vamos dar um exemplo. Aqui você cria 5. Aqui você já pode criar aí de 10 a 20 peixes. Um exemplo. O que acontece? Aqui nós vamos falar sobre densidade depois detalhado, tá? Aqui eu estou dando exemplos. Então, foi aumentando a densidade. Como no intensivo a densidade é maior do que os outros sistemas, então a alimentação natural mais a ração ainda ficou a desejar, por causa da alta densidade. Ou seja, maior quantidade de peixes criado no mesmo espaço. Então houve adição de aeração. Aí se formou então um conjunto. Ó, alimento natural que veio do extensivo, adição de ração que veio do semi-intensivo e a alimentação natural, ração e aeração que é do sistema intensivo. Agora, vamos passar uma régua aqui. O que resultou isso aqui? Exatamente, ó, o bioflocos. Porque quando nós fazemos a maturação da água, nós estamos acelerando exatamente isso aqui, ó, formação de alimento natural, que é a biologia microbiana aí do bioflocos. Entendeu? E quando você, ó, adiciona, então nós temos aqui alimento natural, tá? Nós temos, olha, do semi-intensivo mais a ração, só que de forma mais técnica, mais detalhada, né? Com mais análise. E nós temos aqui também do intensivo o quê? A aeração. Olha só onde é que está aqui. Aeração. Aonde está aqui o nosso bioflocos? Isso aqui que eu falo que é um quadro evolutivo. O sistema foi evoluindo, gente. E hoje nós estamos com essa alta tecnologia que é o bioflocos, que nada mais é do que aqui, ó, a soma de cada sistema anterior. E muitas das vezes o produtor despreza o conhecimento. Ah, meu negócio é bioflocos. Ele nem sabe o que é bioflocos. Aí já despreza o sistema extensivo, o conhecimento do semi-intensivo, o conhecimento do intensivo. O que é isso, gente? Conhecimento são as técnicas usadas
para desenvolvimento e o cultivo dentro de cada sistema desses aqui. E o Bioflox, ele veio exatamente com a soma de todos esses benefícios e mais alguma coisa. Tá bom? Então é isso aqui que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar estudando. É esse sistema aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui em outra aula, mas o nosso alvo é esse aqui, ó. É essa tecnologia que eu quero estar ensinando vocês, e também na hora que nós abrimos o grupo aí vamos ter várias pessoas, tem vários excelentes profissionais aí participando desse curso, também vão estar contribuindo com a gente, colaborando com o conhecimento para agregar mais valor aí ao curso aí e também trazendo conhecimentos novos aí para os nossos amigos que estão começando aí e também aqueles que já estão cultivando aí e precisam daquela força e precisam daquele conhecimento que só você que tem condições de ajudar. Tá bom? Então tá aí mais um pouquinho aí sobre o nosso sistema de Bioflox. Agora nós vamos falar sobre a estrutura. Quando nós falamos sobre estrutura no sistema de Bioflox, eu digo que é um sistema completamente isolado dos outros. Por quê? Porque os sistemas tradicionais, todos eles, isso aqui é um tanque de peixe, viu? Não está aparecendo muito não, mas eu vou fazer aqui, ó, uma água e vou desenhar um peixinho aqui para poder então lembrar que isso aqui é o nosso tanque de peixe. Olha só, ficou uma tilápia já até adulta, né? Então veja bem, aqui nesses sistemas convencionais, a aeração, primeiro, é superfície, ok? É de superfície. Tá. Já o sistema de Bioflox, a aeração ela é submersa. Então já muda. Aqui nós temos que fazer PPA, seja ela de 25%, seja ela de 40%, seja ela de 100%, não importa. Aqui nós também podemos fazer uma TPA. Nós vamos aprender sobre isso, hein? Tá? Aqui eu falo TPA para você entender agora, porque depois eu vou usar outro nome. Eu vou usar o nome de descarga. Nós vamos entender depois melhor sobre isso aqui, tá? Mas eu falo TPA porque aqui você já sabe que TPA é troca parcial de água. Que é tirar um pouco da água do seu tanque e colocar uma água nova, melhorando assim a qualidade da água para os seus peixes. Então aqui a descarga já é outra função, nós vamos ver isso pela frente. Então, e aqui não precisa de ficar fazendo reposição de água, a não ser aquela que ocorre com evaporação, que algumas regiões do nosso Brasil muda, né? Sul a água demora a evaporar e no norte é no piscar de olhos. O calor é intenso demais, então evapora, então precisa fazer a reposição. Então a troca de água ela é mínima. Aqui o ideal no sistema tradicional é que cada término de cultivo você troque a sua água, esvazia o tanque e troca a sua água. Já no sistema de Bioflox, a gente faz a reutilização da água, reduzindo assim o custo aí de produção, né? Outro detalhe que nós temos que entender, tá? É questão da energia, gente, olha. Isso aqui é terrível, viu? Por quê? Porque hoje a energia, ela representa em torno de 9 a 10% aí do custo da produção no sistema de Bioflox. Ah, mas por que isso tudo? 24 horas por dia de aeração ligada. Bioflox não pode desligar. O pau quebra 24 horas, de segunda a segunda. Não respeita nem sábado, domingo e feriado. Não existe isso. Então, o custo de energia ainda é alto. Então, tem alternativas para melhorar o sistema. Mas a aeração tem que ser 24 horas. Isso aí não muda, isso é regra. Tá bom? E a vantagem entre um sistema e outro é que esses sistemas aqui se utiliza uma grande área, uma grande lâmina de água, né, para se fazer um cultivo. Já no sistema de Bioflox, você pode utilizar um pequeno espaço, por exemplo, 1.500 metros quadrados. Você consegue produzir aí até 20 toneladas de carne de peixe. Olha só, num espaço muito pequeno.
Pode ser em área rural ou até mesmo em área urbana. Você tem condições de ter um espaçozinho ali e fazer a criação do seu peixe. O Bioflox, ele veio para revolucionar também esses sistemas aí. E nós vamos saber sobre isso aí durante o curso, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre a questão da ração. Muitas vezes a pessoa ignora a quantidade de ração, que é tudo tratado dentro do tanque. Tudo é tratado dentro do tanque, só que não funciona desta forma. Isso aí é o que tem complicado a vida de muito produtor. Hoje ele mede amônio e nitrito, que são os nitrogenados, que nós vamos falar sobre eles mais pela frente. Tá lá tudo tranquilo, tá 0,25, tá 0, aí daqui a pouco explode, pum, vai lá em cima. Aí aparece lá, amônia é 2,8, nitrito 3,50, 6,50, aí o cara fica doido. O que está acontecendo? Aí nós vamos ver. Gente, porque a ração, infelizmente, o setor cresceu muito na área da ração. Melhorou demais, mas ainda existe a ração nossa, ela dá muito sólido. Grande parte da ração vai para fertilização da água e sólido, ou seja, aquele material que vai ficar, a matéria orgânica que vai ficar acumulada ali no fundo. Como o sistema é Bioflox, ela vai estar em movimento, flutuando, tá? Mas de todo jeito não deixa de ser matéria orgânica, seja ela acumulada ou em flutuação. E hoje a qualidade da ração nossa ainda deixa muito a desejar, ou seja, é muito bagaço para pouco caldo de cana, vamos dizer assim. Ou seja, pouca proteína, pouca coisa que vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento, na biomassa do peixe aí, em proporção ao que vai virar matéria orgânica. Então nós vamos estudar tudo sobre isso aí durante o curso. Nós vamos pegar detalhes, porque é importante demais você ter conhecimento disso e saber como resolver os pepinos que vão vir pela frente. Que Bioflox, não esquece não, é uma beleza, mas você tem que ter um monitoramento aí diário, porque os problemas são constantes. Está direto, alta densidade, muita quantidade de peixe, muita ração, muita urina de peixe, muitas fezes, muitos sólidos, muita gordura na água. Se é sistema aberto, né, sem cobertura, tem muita formação de algas, porque favorece. Se é sistema fechado, nós temos que ter o controle de temperatura. Nós vamos aprender detalhadamente tudo isso. Então eu encerro aqui a aula de hoje. Eu tenho certeza e espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, já aberto o horizonte e te dado nova perspectiva e incentivo para as próximas aulas. Um grande abraço aí e sucesso a todos!